Saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande esta noite. E eu me sinto tão em casa aqui, eu como se fosse parte desta família. E uma honra poder estar aqui e ministrar a palavra do Senhor. Eu faço isso com muito temor e tremor, né? Pregar aí nas barbas do professor, ministrar na barba do professor nem sempre é fácil, né? Mas eu sei que o Senhor Deus vai nos dar graça nessa noite, amém? O pastor Patente tem sido um grande amigo, nós ao longo dos anos ele tem sido um conselheiro, uma referência para mim, abençoado a minha vida, minha esposa, minha família. Eu sou grato a Deus. E com ele e o pastor Ulisses, nós estamos trabalhando na associação já faz tempinho. Você está ficando velho, Ulisses, viu? Sim, cabelinho. Quando começamos a trabalhar pela unidade dos pastores, o Ulisses tinha cabelo branco, preto ainda, né? Faz muito tempo. E nós temos trabalhado aí ao longo dos anos, já trabalhando aqui com a associação de pastores, estamos juntos. Agora estamos fora da diretoria nesse próximo biênio, mas continuamos falando da unidade dos pastores. Eu sou muito grato a Deus pela vida desses dois grandes homens de Deus. E aí, rever a gente lá bordando, né? Pastor Essa, que bom que estivemos juntos aí. Uma alegria muito grande. O pastor Patente engana vocês quando diz que lá em Águas Formosas estão vendo pela internet, irmão. Lá tem um megafone na pracinha, a única coisa que tem. E aí lá se dedica, lembra aquele negócio de dedicar música lá? A única diversão daquele povo em Águas Formosas é aquele megafone na pracinha, um telefone só. E quando chama, fala no microfone: olha, dona Maria tem telefone e tal. Aí ela sai da casa, vai lá atender o telefone. Então, eu sei que lá na Bahia certamente vocês estão vendo, mas em Águas Formosas não se engane, irmão, ninguém vê nada não. Se tiver uma televisãozinha preta e branca, ela deve ser uma hora que tem. Muito bem. A parte do engano que ele fala para vocês que estão vendo na internet, na Águas Formosas. Não, baiano eu sei, né? Pelo menos rede tem lá na Bahia. Muito bem. Eu não estou aqui com a intenção nem nenhuma outra, a não ser deixar que o Espírito Santo, não venho com pretensão, eu não sei mais do que ninguém, não sou mais do que ninguém. A ideia é deixar que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Ele vai falar certamente através da sua palavra. Eu queria pedir que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós estamos aí comemorando aquilo que é a noite de Natal, né, nas igrejas. A maioria optou por comemorar hoje. Não foi o caso da New Life, nós mudamos, mas a maioria das igrejas estão comemorando hoje, fazendo culto de Natal. E nós vamos ler sobre aquilo que foi o primeiro Natal. Lucas, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Abra sua Bíblia, por favor, leia o texto comigo agora. Lucas, capítulo 2, do 1 até o 7, né? Não sei se tem sulista nessa igreja, né? Se tem alguém da minha região, não é o 7, não. É 1 a 7, ao 7, né? Para não falar 7. Então abra aí, o 7 ou o 7, tanto faz. 2, 1 ao 7. Vocês encontraram? Posso pedir para vocês dizer amém? Quem encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio em nome de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, que pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê.
e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor Deus, tua graça, tudo que nós precisamos, da humildade, para ministrar, assim como da humildade para o teu povo, reunido neste lugar, para ouvir, dá-nos humildade para pôr em prática. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos aí vivendo aquilo que é o Natal. Entre os personagens do presépio, que nós estamos aí vendo todos os dias, há um que infelizmente ficou famoso de forma negativa. Não sei quais vocês, de repente uma questão de região, eu não sei, mas é a vaquinha, né? Quem já ouviu falar da vaquinha do presépio aqui? Quem já ouviu falar da vaquinha do presépio, né? Quando eu digo que a vaquinha ficou de forma famosa de forma negativa, é porque a vaquinha do presépio se tornou uma coisa pejorativa. Novamente eu falo, de repente é uma questão de região, mas quando se diz, especialmente no Paraná, se você é uma vaquinha de presépio, alguém já escutou isso? Significa aquela pessoa sem personalidade, né? Vaquinha do presépio é aquele que, né, sempre concorda com tudo. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu vaquinha? Algumas pessoas, muito pouco, lá no Paraná usa bastante. Você é uma vaquinha de presépio, ou seja, aquela pessoa que concorda com tudo, né? Então virou-se uma coisa negativa. Esta personagem do presépio virou uma coisa negativa. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre personagens que fizeram fama e fizeram jus a esta fama. O texto que nós lemos aí mostra aquilo que foi o primeiro Natal. Eu não quero me prender aqui explicando o texto, já que é uma história conhecida por todos, especialmente nessa época, como a gente escuta, né, sobre este texto. Mas aí o evangelista Lucas diz que José e Maria tiveram que sair da sua cidade para um recenseamento. O momento para aquela viagem não era um dos melhores, já que Maria estava aí vivia naquele momento os últimos dias de gravidez. Conforme nós vimos, chegou o tempo e ela deu à luz fora da sua casa, fora da sua cidade, numa situação que não era muito confortável. Nós sabemos, né, que isso aconteceu num estábulo, numa estrebaria, num lugar de animais. O lugar onde o bebê foi colocado, a gente vê hoje, né, essa preocupação das mães, né, quando chega o bebê, né, como se tem opção hoje, né? Então se prepara umas camas para bebê, uns berços, né, muito modernos, né, muito chique. Não foi o caso aí deste bebê, do menino. O que nós vemos é que ele foi colocado numa manjedoura ou num coxo onde os animais comem. Se você continuar lendo o Evangelho de Lucas até o capítulo 3, você verá a sua primeira infância. E aí também até o capítulo 3 você vai ver sobre todos os personagens que fazem parte do presépio, que são conhecidos de todos. É sobre esses personagens que eu quero falar nesta noite. Mas não é sobre os personagens em si. Eu quero nesta noite falar sobre as ações desses personagens, sobre as suas atitudes. E eu creio que nós precisamos resgatar o espírito destes personagens. Por isso, eu quero pregar nesta noite, o tema desta palavra que eu quero dar é: procura-se os personagens do presépio. Eu quero pedir para você me ajudar a pregar nesta noite. Você pode olhar para o seu lado direito, lado esquerdo, e diga para esta pessoa que está ao seu lado, diga: procura-se os personagens do presépio. Você pode dizer isso para mim, fazendo um favor? Olhe para alguém e diga: procura-se os personagens do presépio. Primeiro personagem que eu quero
mencionar aqui nesta noite é Maria. Eu gosto, sempre que tenho a oportunidade de falar de Maria, reconhecer um erro nosso, um erro dos evangélicos. Eu creio que isso mudou um pouco, mas no passado, como nós evangélicos erramos ao desmerecer esta mulher, ao desmerecer Maria. Alguns com medo de praticar o pecado de idolatria, eles andaram no caminho ao contrário. Eles não deram o devido valor a esta mulher. Aqueles que são crentes, evangélicos há mais tempo, sabem disso. Como que nós erramos por vezes ao desmerecer, a não dar o devido valor a esta mulher. Meus irmãos, negar que Maria foi uma grande mulher, que ela merece um lugar especial na história, é um ato de ingratidão. Nós temos que reconhecer que ela foi uma grande mulher. Você pode concordar comigo dizendo amém? Amém. Quando eu digo que ela é uma personagem que se está procurando, entenda que eu estou falando de sua atitude, de sua ação. Pense um pouquinho comigo. Quem era Maria? Maria era uma campesina, uma jovem lá do interior, sem nenhuma expressão diante da sociedade daquela época, mas uma mulher, irmãos, de um valor muito grande, já que ela não teve medo de enfrentar os riscos para que o projeto de Deus fosse levado a cabo. Veja, ela disse sim, mesmo sabendo que poderia perder a sua reputação. Ela disse sim, mesmo sabendo que poderia perder o seu casamento com José. Ela disse sim, mesmo sabendo que poderia ser colocado para fora da sua casa. Ela disse sim, mesmo sabendo que corria o risco de ser considerada uma mulher imoral. Ela aceitou correr o risco para que o plano de Deus com a humanidade pudesse ser concretizado. Ao dizer que a personagem chamada Maria, ou o espírito de Maria, precisa ser resgatado, eu faço também pelo fato que vemos nela um espírito que precisa existir no nosso meio, ou no meio da igreja. Esse espírito de renúncia, que nós nem sempre vemos no nosso meio. Esse espírito de abnegação, esse espírito de altruísmo. Eu acho que você tem que concordar comigo que essa mulher, ela renuncia a sua própria vida em prol do projeto de Deus para a humanidade. Irmãos, ela vibrou com a ideia de poder ser uma mulher usada por Deus. Ela colocou isso acima de tudo. É o que deve acontecer comigo e com você, meu querido irmão. Ou seja, ela colocou o plano de Deus acima da sua juventude. Ela colocou o plano de Deus acima dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais. Ela colocou o plano de Deus acima daquilo que era o seu sonho para o futuro. Ela colocou o projeto de Deus acima da sua comodidade, acima dos seus caprichos, acima de sua vaidade. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. A gente vê o presépio, olha lá aquela mulher, né, cercando o menino Jesus, e nós nem sempre entendemos e não vemos que é um espírito que precisa haver no nosso meio, esse espírito de abandonar, de deixar aquilo que são os nossos interesses para buscar os interesses de Deus. Estou dizendo, meu querido irmão, que o espírito de Maria precisa ser resgatado. Eu faço também, porque através dela nós aprendemos uma expressão que deve estar na boca de todos aqueles que têm sonhos espirituais, daqueles que querem ser usados por Deus.
quando ela recebe a explicação hoje daquilo que seria o grande projeto, o grande plano de Deus. Escute, ela diz assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo, escute isso, não conforme aquilo que eu quero, que aconteça comigo não conforme aquilo que eu desejo, que aconteça comigo não conforme aquilo que é o meu jeito, a minha maneira de pensar, mas ela usa uma expressão que deve estar na mente, na boca daquelas pessoas que amam e que desejam ser usadas por Deus. Ela diz assim, na tradução da NVI, ela diz assim: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Procura ser esse personagem. Eu quero que você saiba de uma coisa. Procura ser esse personagem nesta noite, deste auditório. Será que podemos dizer que neste ambiente, neste lugar, Jesus, nesta noite, o Senhor Deus, está encontrando personagens igual? Será que tem Maria aqui neste culto? Será que tem pessoas que têm esse espírito nesta reunião? Eu quero que você saiba, nesta noite, se procura Maria. Eu tenho certeza que Deus te colocou aqui para te achar como Maria. Pessoas que estão dispostas a fazer a obra do Senhor. Procura seus personagens do presépio. E o segundo personagem, os personagens que eu quero mencionar aqui, são os magos. Acho que todos nós já ouvimos falar dos magos, né? Quem já ouviu falar, levante a mão, quero ver. Quem já ouviu falar dos magos aí, né? Aí é um personagem que está em evidência, especialmente no mês de dezembro. Esses personagens são bastante questionados. E eu sei que existe muita polêmica relacionada a eles. E eu sei que não eram três, né? Nós temos uma festa que acontece todo ano na igreja, que é o nosso presépio vivo. Eu sempre menciono para os irmãos, nós temos os 3 magos lá. Nós digo, olha, tem os 3 magos aqui, nós estamos em conformidade com a história, né, com a tradição melhor, e não com a história, porque a Bíblia não diz que eram 3. Né? Existe aí muita coisa que se fala dos magos, era uma caravana, né, e não eram 3. Eu sei que, segundo aquelas pessoas mais, os estudiosos da Bíblia, eu sei que provavelmente eles não foram ver o recém-nascido Jesus, né? Talvez isso não tenha acontecido, já que, segundo a história, parece que eles foram ver já o menino, já havia algum tempo que Jesus havia nascido. Não sei, pode-se falar tantas coisas, não é o mais importante neste momento. Esses homens eram sábios, eles estudavam as profecias, eles estudavam os tempos, estudavam os astros, e a parte de qualquer polêmica relacionada a esses homens, eu quero que você saiba o que nós temos deles na palavra de Deus é o suficiente para aprendermos lições extraordinárias. O evangelista Mateus narra a participação desses personagens no capítulo 2 do seu livro, e eu vou ler o texto para você. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, perceba que não são 3, né? Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o menino, rei de Deus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram os presentes: ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, ao dizer que se procura esses personagens, eu faço pelo fato, escute isso, eles fizeram uma longa
viagens. Teve um esforço para que eles pudessem vir para adorar o Messias, para adorar o Salvador, para adorar o prometido. Então, a gente já começa a aprender aqui que tem que se resgatar este espírito dos magos. Eu sei que aqui na Igreja Vida Abundante não acontece, mas lá na Igreja New Life eu vejo pessoas com tanta dificuldade para vir para a igreja. Eu fico pensando na facilidade que tem aqui, né? Normalmente, a maioria das pessoas que vem com um carro com ar-condicionado, todo equipado, né? E uma facilidade tão grande. Eu fico olhando como as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade para vir para o culto. Como tem gente que perde o culto com facilidade. Já viu gente assim? Já viu? Quem já viu, levanta a mão e diga: eu já vi. Tem por aí. Tem por aí. Então veja que a gente começa aprendendo com os magos, já aprendendo que eles tiveram um esforço. A Bíblia diz que eles vieram de longe para prestar reverência, para adorar o Salvador. A ideia era, apesar da nobreza deles, reconhecer que havia um rei superior, reconhecer que a soberania de Cristo. Eles eram pessoas importantes, mas naquele momento eles deixaram a importância deles para prestar culto àquele que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, irmãos, há um outro motivo muito forte que deve nos levar a resgatar o espírito desses personagens. É o fato de que no ato da adoração, preste atenção nisso, meu querido irmão, no ato da adoração, eles abriram os seus tesouros. Posso perguntar para você o que eles abriram? Posso perguntar o que eles abriram? Seus tesouros. Enquanto eu preparava a palavra, a mensagem, escute, eu pensei, escute, não foi uma adoração somente verbal. Não foi uma adoração somente essa adoração litúrgica. Não foi somente uma adoração composta pelo ritual, uma coisa costumeira. Porque essa adoração é fácil. Essa adoração de levantar a mão e falar: eu te adoro, eu te glorifico. Claro que ela é importante, não estou desmerecendo ela, mas ela é a mais fácil. Escute, a adoração deles teve uma ação. Escute, irmão, e esta ação foi uma das maiores marcas do cristianismo verdadeiro. Escute, foi a ação do dar. Eu posso pedir para você me ajudar a pregar nessa hora? Posso? Então olha para o meu irmão e diga: foi o ato de dar. Diga: de dar. Eu sei que falar em dar, eu não sei se você conhece essa expressão, falar em dar, por vezes, é você colocar a mão numa cambuca. Quem já ouviu essa expressão, numa cambuca, né? Era uma armadilha que tinha. Quando você vai falar dessa expressão, você pode estar se colocando em problema. Você vai falar em dar, você pode se colocar em problema. Eu sei que este tema, com essa questão de falar do dar, está ficando cada vez mais polêmico, mais complicado. Eu sei, como pastor há quase 20 anos da mesma igreja, que este tema dar está sendo explorado de forma errada, de forma incorreta. Eu sei que tem gente traumatizada com esta questão de dar, mas eu não posso fazer nada. Tem aqui 3 pastores e eu sei que eles concordam comigo. Nós não podemos fazer nada. Esta doutrina do dar é bíblica, e quando você não põe em prática isso, você está em desobediência. Você pode gritar amém. E como diz o americano, e that's it, my friend. Não tem jeito, não tem como correr. Dar é bíblico. Você começa a sua vida cristã dando. Como que eu começo a minha vida cristã dando, pastor? Irmão, é simples. Você começa dando o seu coração para Jesus.
Quantos aqui deram o seu coração para Jesus? Deu o seu coração. Tudo começou assim na sua vida cristã. E aí, irmãos, escute, a sua vida cristã se desenvolve nesse aspecto. Você vai continuar dando. Você dá a Ele o teu querer. Você entrega a Ele o teu ego. Você entrega a Ele a tua vontade. E você deve continuar entregando para Ele o seu tempo, que já não é mais o teu, né? Diga amém. E você goste ou não goste, se sinta confortável ou não, você também tem que entregar para Ele, dar aquilo que são as suas finanças. Diga amém, por favor. Não tem como correr, irmão. É complicado isso, é difícil, pastor. Né? Às vezes a gente tem preocupação, pastor sério especialmente tem preocupação, né? Os que não são sérios abrem isso com maior facilidade, mas pastor sério tem problema de falar, em você entregar, em você dar as suas finanças, em você dar a sua oferta, em você dar o seu dízimo, né? E a gente tem dificuldade, mas irmão, escute, não se pode correr disso, não tem jeito, é uma doutrina, é um ensino bíblico. Quando eu vejo os magos abrindo para Jesus aquilo que é o seu tesouro, eu me lembro daquilo que Jesus ensinou muito tempo mais tarde. Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Quando os magos abrem os seus tesouros para Jesus, eles também estão direcionando o coração deles para o Mestre. Eles abrem o tesouro, estão dizendo, olha, o nosso coração está aqui, ou seja, o Senhor é mais importante do que aquilo que nós trazemos aqui, do que aquilo que são as nossas finanças, o nosso dinheiro, o nosso ouro. Nós estamos a partir de agora centralizando a nossa vida, o nosso coração está totalmente em Ti. Meu querido irmão, eu quero que você saiba, o crente não pode ter medo de dar. O cristão verdadeiro tem que entender este princípio. E eu quero nesta noite perguntar, será que tem magos aqui neste auditório? E não é magos, né? Magos eu sei que tem bastante. Eu estou perguntando, tem magos aqui? Magos que cuja adoração vem acompanhado de uma ação de abrir o seu tesouro para o Senhor Jesus. A gente está vivendo um momento, graças a Deus, né? Eu falo isso aqui, olhando para os músicos dessa igreja, um momento em que se está dando bastante ênfase no louvor e na adoração. E a gente vê a convocação dos ministros do louvor para a adoração, e eles dizem, né, momentos de adoração, e hoje a gente vive esse momento. Irmão, a verdade é que a nossa adoração, ela deve e pode ser feita com gestos e de forma verbal, mas a nossa adoração, sobretudo, tem que vir com a adoração, conforme nós vimos aqui, os personagens chamados magos. De novo, tem mago aqui nessa igreja? Se tem, levanta a sua mão e diga tem. Posso pedir para você me ajudar a pregar? Olha para o seu irmão lá direito, lá esquerdo. Diga, não é magro não, né? Diga, você está do lado de um mago. Diga, de um mago. Gente que não adora só de forma teórica, de forma verbal. Tem gente que adora com ação, com atitude. Como nós precisamos resgatar esse espírito. Procura-se os personagens do presépio. E o último são os pastores. Vejam o que o texto fala desses personagens, dos pastores. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 18, diz assim, eu vou ler o texto para você. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi,
lhes nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém. O que eles disseram, irmãos? Você pode dizer mais forte? O que eles disseram? Vamos a Belém. E vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Escute isso, essa expressão. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o ver, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Meus queridos irmãos, novamente nós estamos aqui falando de uma classe de pessoas simples, de pessoas cuja profissão não tinha um grande reconhecimento naquela época. Aliás, que os pastores eram até mal vistos pelos religiosos daquele contexto, pelo fato de que nem sempre eles podiam cumprir aquilo que eram os rituais exigidos pela lei. Eram homens que eles ficavam sempre fora da cidade, fora do contexto. A sua profissão fazia com que eles estivessem longe daquilo que estavam acontecendo nas sinagogas. Agora, irmãos, como é importante resgatar este espírito dos pastores. Escute, veja como é importante. Eles receberam uma grande revelação. E eles não ficaram indiferentes a esta revelação. Eles não recebem a revelação com a ideia de apenas enriquecer o seu conhecimento. Eles não recebem aquela grande revelação com a ideia de se vangloriar, de se sentir melhor do que os outros, de se sentir mais espirituais do que os demais. Eu não sei, certamente não acontece aqui com pastor, mas eu tenho visto isso por aí. Pessoas às vezes que, um pouquinho qualquer coisa que acontece com ele de forma espiritual, ele já começa a olhar os outros, como se os demais estivessem no nível lá embaixo. Ele empina o nariz, e aí ele fala: eu sou espiritual. Já viu gente assim? Já viu gente assim que se considera super espiritual? Quem já viu, levanta a mão e diga: eu já vi. Tem muita gente por aí se considerando super espiritual. Veja, o que nós vemos aqui dos pastores é exatamente ao contrário. Agora, eles recebem aquela grande revelação e de imediato querem ser parte daquilo que estava acontecendo. Olha o que o texto diz. Vou ler novamente. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a acontecer. Olha que expressão poderosa. Então correram para lá. Você pode repetir essa expressão: correram para lá? Correram para lá. Meus irmãos, como é importante ser parte daquilo que Deus está fazendo. Como é importante desejar participar. Como é importante querer estar envolvido naquilo que é o projeto, o plano de Deus. Como é importante tomar uma ação e não se tornar apenas um espectador, mas viver plenamente, intensamente dentro daquilo que é o mover de Deus. Os pastores receberam a revelação e saíram correndo para saber aquilo que estava acontecendo. Eu não desejo que era dia do coração, não. Nós não podemos ficar aqui mais. Nós temos que sair para ver, para ser parte daquilo que Deus está fazendo. Eu sou um admirador das igrejas grandes. Eu tenho visto por aí médias igrejas, grandes igrejas grandíssimas, multidões. Aqui nesse país tem, quem sabe, a maior igreja do mundo. Nós temos vizinho nosso aqui, duas igrejas enormes. Eu vejo às vezes os cultos na televisão,
pessoas que se dizem convertidas ao Evangelho. E eu pergunto, quantos que realmente estão envolvidos na obra? Eu pergunto, eu vejo a multidão, olha para uma igreja, eu pergunto, quantos que realmente desejam participar? Eu olho para as multidões de crentes e de pessoas que se dizem cristãs, e eu pergunto, quantos que realmente estão comprometidos com a obra do Mestre? Quantos que deixam os seus rebanhos, ou seja, os seus afazeres, e correm para ver a obra extraordinária de Cristo? Novamente, eu sei que isso não acontece aqui nesta igreja, mas eu tenho visto isso lá na Life. Apenas é um grupinho que quer ser parte. Não sei se você já observou que nas igrejas sempre tem gente sobrecarregada. Sempre, né? Tem aquele, na linguagem do futebol, tem aquele que chuta e que pega no gol, né? E faz tudo. Sabe por quê? Que isso acontece nas igrejas? Porque está faltando pessoas que queiram ser parte da obra do Senhor. Os pastores receberam a visão. Deus mostrou aquilo que estava acontecendo para eles. E sabe o que eles fizeram? Eles correram para aquele lugar. Nós queremos ser parte disso. Nós queremos ver aquilo que está acontecendo. Nós não queremos ficar numa arquibancada e assistindo aquilo que está acontecendo. Eles correram para lá. Depois que eles correram e viram que Deus estava fazendo algo extraordinário. O Messias tinha chegado. A Bíblia diz que eles saíram contando aquilo que Deus estava fazendo. Meu querido irmão, nesta noite, saiba, Deus está aqui procurando pastores. Eu não estou dizendo de ministério de pastor, mas estou falando de pessoas que queiram se comprometer com a obra de Deus. A pergunta é: cadê os pastores? Novamente, eu não estou falando de chamado ministerial. Estou falando de pessoas. Pastores que, depois que comprovam a obra de Cristo, sempre com o desejo de compartilhar, ser cumprido pelos demais. Será que Deus, nesta noite, pode olhar para esta igreja e encontrar aqui pastores? Tem pastores aqui? Gente que está ali comigo. Irmão, esta noite, sobretudo, dá um chamado para ter um envolvimento com a obra de Deus. Deus está buscando pastores. Eu quero crer nesta noite. Ele tem encontrado aqui pastores. Você pode dizer amém para isso? Eu quero concluir esta mensagem mencionando um personagem que nunca aparece no presépio. E graças a Deus por isso. Você pode dizer graças a Deus por isso? Você pode repetir graças a Deus por isso? Mas esse personagem, ele precisa ser lembrado. Ou pelo menos o Espírito que atuou nele precisa ser lembrado. Sabe quem é ele? Ele se chama Herodes. Lembrando que ele foi um grande instrumento do diabo para tentar frustrar a obra de Deus. Eu não preciso trazer a história para você, mas ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Se cumpre uma profecia muito triste na matança daquelas crianças, um choro, uma lamentação muito grande, que foi promovida por esse personagem que, graças a Deus, não aparece no presente. Meus irmãos, eu tenho que dizer para você com tristeza que esse Espírito continua atuando em nossos dias. O Espírito de Herodes. Sabe o que ele faz? Ele tenta matar, ele tenta sufocar, ele tenta frustrar, ele tenta bloquear as boas intenções
dos personagens, ou do espírito dos personagens que fazem parte da igreja. Ele tenta, esse espírito que atua na vida de Herodes, ele sempre vai tentar abafar a Maria, que se levanta dentro da igreja. Ele quer matar a Maria, para que não haja gente disposta igual a Maria, que se disponibilize igual a Maria. Ele vai tentar matar os magos, ele tenta matar os magos, aqueles que estão dispostos a abrir o seu tesouro e a adorar com ação. Ele tenta fazer isso. O espírito de Herodes, ele tenta matar o espírito dos pastores, aqueles que querem fazer parte da obra, da grande obra que Deus está fazendo. Mas eu quero declarar nesta noite, o Senhor Deus está levantando aqui Maria, está levantando aqui os magos, Deus está levantando aqui os pastores, nesta igreja. O Senhor Deus está levantando nesta noite um grande exército para fazer história aqui neste lugar, para fazer história no meio da comunidade. Eu quero orar nesta noite. Se o pastor me permitir, eu quero orar. Vamos todos orar. Com permissão, pastor Patente. Novamente eu não vim aqui com a ideia de me apresentar como melhor que ninguém, porque eu não sei. Eu estou nessa batalha, nesta luta. Mas eu quero, usando aquilo que é a graça de Deus para com a minha vida, eu quero orar. Mas eu queria que você pudesse nesta noite, quem sabe, durante a mensagem, Deus falou com você e disse para você que você precisa ser uma Maria. E sabe, durante a mensagem, o Senhor Deus falou com você precisa ser uma água nessa igreja. E sabe, durante a mensagem, Deus falou com você e disse, você precisa ser um pastor. Deus quer resgatar aqui o espírito daqueles personagens. Eu queria pedir para você com coragem, com hombridade, com mulher de verdade. Se o Senhor Deus falou com você, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Se Deus falou com você, tenha coragem, sai do seu lugar. Vem aqui. E eu quero orar com você. O Senhor Deus vai revestir você de um poder extraordinário, de uma autoridade, para que a partir de hoje você possa fazer a diferença e ser tremendamente usado. Sai do seu lugar, se você tiver coragem, se o Senhor Deus falou com você, e vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Faça isso de forma rápida. Venha agora. Venha de forma o mais rápida possível. Eu não quero perder tempo. Eu quero orar por você, se Deus falou com você. Sai do seu lugar e venha aqui. Aleluia. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração. Se o Senhor Jesus falou o teu coração, vem aqui dentro agora. Venha agora. Venha em nome de Jesus. Levante a tua mão e assim, aleluia. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença. E eu sinto, Deus, que o Senhor, ó Deus, está tratando. Eu sinto, Deus, que o Senhor está levantando aqui pessoas para mostrar a tua glória, o teu poder. Senhor Deus, vivemos momentos, Senhor Deus, em que nós precisamos resgatar esse Espírito. Ó Deus, os momentos que nós vivemos são momentos complicados, difíceis. E o Senhor precisa contar com pessoas aqui para fazer a tua obra, assim como o Senhor contou com Maria, assim como o Senhor contou com os magos e com os pastores, Pai amado. Eu aqui está no teu altar, pessoas que estão se dispondo. Senhor, o poder do Espírito Santo venha de forma sobrenatural. Levanta eles, Senhor Deus, para um momento novo. Ó Deus, eu quero pedir que o poder do teu Espírito venha para capacitar. Ó Deus, venha, Senhor, para dar sabedoria.
quem está na frente do altar, mas oro também por esta igreja, Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, durante, ó Deus, esses dias, ó Deus, eu não vou pedir para 2013, mas eu vou pedir a Deus para esses dias ainda, para que o Senhor levante esta igreja, Senhor, para fazer uma grande obra. Senhor, que a Tua graça, que o poder do Teu Espírito venha sobre eles, ó Deus, e que, Senhor, eles possam experimentar a manifestação do Senhor. Eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus? Pode ser acertado. Aleluia. Vamos se acertar. Isso é a minha gratidão, pastor Carlos Patente, e receber o convite para paciente. Nós celebramos o Natal, todos os anos celebramos o Natal, mas é possível se celebrar o Natal e depois de tantas celebrações ficar de fora no dia que você partir dessa vida para estar para sempre na eternidade. A eternidade só existe em 2 lugares, nos céus e no inferno, não há outra alternativa. Mas quem sabe, depois de celebrar tantos natais, se o Senhor te chamar, quem sabe não é no céu que você vai estar. Porque essa decisão é só você que pode tomar. Eu não posso tomar por você. Agora, a verdadeira celebração do Natal é aquela em que você abre o coração para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí sim é a verdadeira celebração do Natal. Se há alguém aqui que ainda não tomou essa consciência, essa decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor da sua vida, quiser fazer nesta noite, você pode fazer isso. Se pela fé você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz para te salvar, então essa é a oportunidade. Há alguém aqui que quer fazer isso? Ainda há tempo. É uma decisão que eu não posso tomar por você e que ninguém pode tomar. Uma decisão que só você pode tomar. Né? Okay? Amém. Quero agradecer ao pastor Moisés pela disposição em aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Né? Amanhã eles vão estar celebrando o Natal, né? O culto de Natal deles. Cancelaram o culto de hoje, mas celebrar amanhã. Então os irmãos que estiverem livres para estarem com eles amanhã serão bem-vindos lá, com certeza. Né? Nós teremos a participação das nossas crianças agora, mas só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu quero dizer para os irmãos que após o culto aqui, ele vai continuar lá no salão. Ninguém deve ir embora. Eu peço aos irmãos aí que estão cidade perto do visitante que conduzam até o salão, porque o culto vai continuar lá e se eu fosse você eu não perderia, tá bom? Vai ser um tempo muito gostoso, muito especial ali no salão, tá? Olha que a minha voz está desaparecendo. Hoje nós comemoramos aqui na igreja o Natal. E Natal para nós é todos os dias, porque o Senhor já nasceu no nosso coração e Ele mora no nosso coração. O verdadeiro sentido do Natal é Cristo. Tira-se o Cristo e não haverá Natal. No primeiro Natal, os magos reconheceram o verdadeiro sentido do Natal. Adoraram e presentearam o menino Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, adorar a Jesus. Se prostraram e deram presentes, postura digna de quem estava diante de um rei e realmente estavam diante do Rei dos Reis.
ouro, incenso e mirra, reconhecendo a majestade do Cristo. Portanto, do Natal, o primeiro e único a ser adorado deve ser o Cristo. E não esqueça dos seus presentes, mas acima de tudo, reconhecer a majestade do Eterno Rei. Muitos, infelizmente, só lhes ofereceram uma manjedoura. E você, que vai oferecer ao Rei? Clara, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Eu quero Radassa, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? depois. Avós. Kevin, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Coração. Coração. Davi, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Olhos. Os olhinhos. Júlio, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Tá. Não sei. Força. Davi, o que você vai dar de presente para Jesus? O que é? Mais. Davi vai dar força. Renato, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? O Renato vai dar o coração. Larissa, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Eu vou dar meu amor. Sofia, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Meu coração. Isaac, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Jesus. Bondade. Tony, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Pensamento. Gabriel, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Coração. Eli, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? My thoughts. Pensamentos. Mateus, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? My passion. Paixão. Keep it in. O que você vai dar de presente para Jesus, Yara? My love. Amor. Nathan, o que você vai dar de presente para Jesus nesse Natal? Alexander, o que você vai dar de presente para Jesus? Marjoy. Alegria. Logan, o que você vai dar de presente para Jesus? Thankfulness. Agradecimento. O que você vai dar de presente para Jesus? My thoughts. Os pensamentos. Irmã, a gente vê que as nossas crianças estão aprendendo o sentido do Natal, que não é só presente, que não é só árvore de Natal. E a gente espera de coração que isso seja o que vocês, o que nós como pais ensinamos para eles em casa também, amém? Over the sky. What did you say?
para comigo. Né? Podemos oferecer ao Senhor. Nós podemos começar oferecendo o nosso coração, nossa vida, os talentos, os dons que Ele nos deu e colocar a serviço dele. Né? Vamos ficar de pé, queridos. Lembrando que nós teremos, eu quero até relembrar os irmãos da nossa programação do dia 31, não é? Da virada do ano. É muito importante que nós estejamos juntos. Vamos começar o ano, não é? Nessa caminhada, orando juntos. Nós temos por hábito à meia-noite, na hora que toca à meia-noite, nós esperamos que seja mais do que a força de um hábito. Nós queremos estar aqui de joelhos, clamando ao Senhor, para que nesse novo ano que Ele está nos oferecendo, Ele estará nos oferecendo, seja um ano de maior dedicação e consagração a Ele. Né? Muitas vezes a gente fala ano de muitas bênçãos. Né? Deus tem que começar sempre nos abençoar, queridos. Mas o que às vezes nem sempre há em nós é a disposição de nos dedicarmos, nos consagrarmos a Ele. Então que esse ano comece com cada um de nós essa disposição de nos colocar diante dele e dizer: Senhor, toma minha vida, usa-me conforme lhe apraz. Né? Então no dia 31, o culto vai começar às 10 horas, basta você olhar o nosso boletim e a nossa programação especial. Lembrando que o culto vai continuar no salão social. Então, terminando aqui, os irmãos, por favor, o irmão vê se tem algum visitante que está próximo de você e conduza, não deixe que ele vá sozinho, tá bom? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos os irmãos e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço ao seu irmão e desejo um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Tô pra caramba.